Boa noite, igreja. Pai seja com vocês, amém? Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Mais uma quarta-feira aqui juntos. Para falar, para conhecer, para estudar sobre o Espírito Santo. Quantos têm sido abençoados por essa série falando sobre o Espírito Santo? Glória a Deus. Deus tem falado e feito coisas poderosas ao nosso coração. Meus irmãos, eu quero, antes de passar aqui para a palavra, dar alguns avisos rápidos aqui para vocês. A próxima quarta-feira é Jogo do Brasil, às 7 horas da noite. Então, na próxima quarta-feira, eu sei que talvez algumas pessoas vão ter alguma dificuldade por conta de trabalho, mas sei que outras também são liberadas mais cedo. Na quarta-feira que vem, por conta do Jogo do Brasil, o nosso culto começará às 18 horas. Então vai ser um culto mais rápido, né? Um culto pocket, digamos assim. Nosso culto vai ser de 18 às 19 horas. E a partir de 19 horas, faremos como fizemos no último sábado. Teremos a transmissão do Jogo do Brasil aqui na igreja. Quem esteve aqui no dia da transmissão do jogo? O Biuan, né? Foi no culto Biuan. Tava bênção demais. Eu vim, estava aqui também. Foi uma grande festa, um tempo de comunhão. Teve churrasquinho. Foi bênção demais. Então, fica aqui o meu convite para na próxima quarta-feira, às 18 horas, o nosso culto, de 18 às 19. Vai sair uma comunicação durante a semana, mas eu já estou avisando a vocês, para vocês se programarem. Amém? Queria falar com vocês também que está chegando Vida Vitoriosa, gente. 24, 25 e 26 de julho já estão abertas as inscrições. A gente está fazendo as inscrições ao final do culto de domingo, mas essa semana ainda também a gente vai ter a liberação do link para você fazer de casa a inscrição do Vida Vitoriosa. Nosso irmão Rômulo ali está a todo gás. Vai sair uma novidade poderosa, gente. Vocês vão ficar assim, dando glória a Deus de pé. A nossa igreja vai ter um site agora, amém? Vai ser coisa chique assim, coisa de outro nível. O Rômulo, o Lucas estão trabalhando nisso. Essa semana ainda a gente vai estar soltando para vocês. Talvez todas as funcionalidades do site ainda não vão estar liberadas, mas já vai dar para você entrar lá, fazer a sua inscrição do Vida Vitoriosa, estar por dentro dos eventos da nossa igreja. Vai ser bênção demais, amém? Esteja orando por isso, para que dê tudo certo. Tem também aqui uma novidade, uma bênção que Nina acabou de me contar. A gente tem orado aqui toda quarta-feira pela vida da nossa irmã Diana. E agora, gente, nesse momento ela teve alta do hospital, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. E eu queria que você continuasse orando pelo João, pela Silvia, por essa família tão preciosa da nossa igreja. A gente está firme no propósito, orando para, se Deus quiser, essa semana a Silvia também ter alta do hospital. Eu queria que você estivesse conectado nesse propósito. A gente está orando e intercedendo por essa família tão querida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vai ter venda de pipoca no final, Sara? Ah, vai ter pipoca no final, hein? Fica ligado, quando você sair, já compra uma pipoquinha aí para você sair mastigando. Amém? Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta de ganhar presente? Ganhar presente é bom demais, né, gente? Quando fala de ganhar presente, eu lembro logo da época de Natal. A época que sempre foi mais forte de ganhar presente na minha casa, não sei se na sua, era a época do Natal. Na época do Natal vinham uns presentes assim, diferenciados, né? Vinha umas embalagens, né? Eu me lembro de umas embalagens diferentes assim que vinham, e eu ficava muito ansioso pela época do Natal, porque na época do Natal eu podia pedir presentes para minha mãe e para o meu pai, que eu não ganhava o ano inteiro. No ano inteiro dava uma enganada, né? Dava aqueles brinquedinhos. Eu morava em Madureira nessa época, quando eu era criança, então era bem tranquilo, e ali atravessava para o Mercadão de Madureira. Quantos conhecem? Mercadão de Madureira, comprava os brinquedinhos baratinhos, mas quando chegava no Natal, gente, aí era aquele presente que arrebentava com o ano. Eu não sei vocês, hoje a galera está diferente, não tem mais esse pensamento, né? Mas o meu sonho de criança, eu lembro assim, eu moleque, era ganhar uma bicicleta. E aí, gente, o dia de Natal que eu ganhei uma bicicleta,
Pensa numa bicicleta azul, gente. Numa bicicleta arrumada. Era top demais aquela bicicleta. Foi uma luta para eu aprender a andar. Isso aí é outro detalhe, né? Eu lembro do dia que meu pai foi me ensinar a andar com aquela bicicleta. E eu tenho essa memória muito forte. Que meu pai, sem paciência já para tentar me ensinar a andar com aquilo. Aí cai a bicicleta por cima de mim. Cai meu pai por cima da bicicleta de mim. Mas aquela bicicleta azul, gente, me marcou. Eu não consegui aprender a andar naquele momento ali com meu pai, mas algum tempo depois, eu lembro que a gente já tinha, nessa época a gente morava na Praça Seca, depois fomos morar em Madureira, e aí eu comecei a andar de bicicleta e era uma alegria na vila que eu morava, tinham muitos garotos da minha idade, e a gente andava pela rua, andava ali pela vila. Estou falando isso com vocês porque presente é algo assim. É algo que a gente cria expectativa, sim ou não? É algo que a gente deseja. As varoas aí que são casados, passou o dia dos namorados agora, não sei se teu namorado te deu um presente, se ele não te deu, né, o teu eterno namorado, fica a dica aí, irmão, dá um presente e abençoa a tua varoa. A minha varoa não gosta muito de ganhar presente em datas comemorativas, não, ela gosta de sair para fazer alguma coisa, sair para jantar, para almoçar, mas não deixa de ser um presente. Então o presente é algo que desperta a gente, é algo que cria expectativa, que cria desejo, é algo que a gente sonha, é algo que a gente pede, né? Quem não foi criança e fez cartinha para o Noel, né? Não botou na janela na meia, na janela, né? A Laura não, gente, Laura minha filha já contei para ela essa história desde pequenininha, e aí alguém vai falar para ela de Papai Noel, ela fala, não, Papai Noel não existe, quem existe é Jesus. Ela tem isso muito claro, mas eu fui uma criança que acreditei nisso. E eu queria te dizer essa noite que também existem presentes espirituais, você sabia disso? E que assim como quando nós éramos crianças, nós desejávamos presentes e nós às vezes passávamos todo um ano com aquela expectativa de ganhar aquela bicicleta, as meninas de ganhar talvez aquela boneca, né? Eu lembro minha esposa contando que o sonho dela de criança era ganhar uma boneca gigante da Eliana, que ela podia cortar o cabelo. Alguma das meninas aqui teve essa boneca? E aí a irmã dela, que é muito mais nova do que ela, um dia cortou a franjinha da Eliana, a franjinha da Eliana ficou com 2 dedinhos. Presentes. Mas existem também presentes espirituais, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Ao longo dessas últimas semanas, nós temos falado sobre o Espírito Santo. Na primeira semana nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. Falamos das características, das virtudes do Espírito Santo. Na segunda semana, na semana passada, falamos sobre o fruto do Espírito. Quem lembra disso que nós falamos semana passada? Mas hoje eu queria te falar sobre os dons do Espírito. E aí, por que eu te contei essa história de presente? Porque eu gosto da ideia de dom, porque dom significa presente. No inglês fica até mais fácil, né? Porque dom em inglês é gift. E eu não sou muito bom de inglês, mas gift em inglês significa presente. Se a gente for no original da palavra dom na Bíblia, no original grego é carisma, que deriva de caris, que significa graça. Portanto, os dons do Espírito Santo são presentes, são expressões da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, todas as vezes que você ouvir falar sobre dons espirituais, sobre dons de Deus, sobre dons do Espírito Santo, tem essa primeira coisa em mente, que o dom é um presente de Deus. A Bíblia fala lá em Atos 8, que os apóstolos estavam lá orando pelas pessoas, impondo as mãos sobre elas, e elas eram cheias do Espírito Santo. Havia um enganador chamado Simão, que ele ganhava dinheiro com falsas profecias, com uma falsa espiritualidade, e quando ele vê aqueles homens de Deus impondo as suas mãos e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, Simão pergunta a eles quanto que eles cobrariam para que Simão também tivesse aquele dom, para que Simão também tivesse aquela virtude, para que Simão também pudesse impor as mãos sobre as pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo. E os apóstolos repreendem aquele homem e falam: olha, o teu coração está preso ao dinheiro, Deus não se move dessa maneira, não adianta você querer comprar
algo que é dom, algo que é presente de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu queria marcar com vocês aqui hoje. Os dons espirituais são graça de Deus, são presentes de Deus, são dádivas de Deus, para abençoar as nossas vidas, edificar a nossa vida espiritual, para fortalecer a igreja de Jesus, para que nós possamos cumprir o seu propósito aqui na terra. É por isso que quando a gente olha para a história de grandes homens da Bíblia, a gente vê que eles receberam dons de Deus, eles receberam presentes de Deus. E é importante a gente diferenciar aqui o que é um dom natural e o que é um dom de Deus, um dom do Espírito. Você concorda comigo que às vezes a gente olha para as pessoas exercendo alguma coisa e a gente fala, olha, essa pessoa tem um dom. Por exemplo, quando eu olho para o Daniel, quando eu olho para o Paulo, e eu vejo esses caras tocando teclado, violão, baixo. Paulo aqui toca guitarra, baixo, se deixar ele toca bateria. João, da Rede Verde, né? Nosso supervisor da Rede Verde aqui toca guitarra, baixo, violão, bateria, teclado. A gente olha para essas pessoas e a gente fala, olha, essa pessoa tem um dom. Eu estava vendo sobre a Copa do Mundo, né? E um dos meus sonhos de criança era ser jogador de futebol. Foi o sonho de muitos de nós, né, homens, né? Era ser jogador de futebol. Eu tentei, irmão, confesso que eu tentei. Quem já jogou bola comigo percebe que eu tentei e que eu não tenho dom. Porque eu tentei, mas eu não tenho dom. E aí a gente vê, por exemplo, grandes jogadores. Eu estava vendo o jogo da Argentina ontem. E aí parece que o Messi, gente, ele está num lugar específico, na hora certa, no momento certo. E alguém que ia fazer uma força absurda para fazer aquele gol, o Messi está lá no lugar certo e de uma maneira simples ele vai lá e resolve. A gente olha para ele e fala, caramba, esse cara tem o dom. O Tonton, filho da Thay e do Júnior, no outro dia eu estava junto com ele. Tonton tem 1 ano e alguma coisa, 1 ano e meio mais ou menos, e eu vi ele chutando bola. Eu fiquei tão encantado que eu falei para os pais dele, eu falei, olha, vocês não precisam de empresário, vocês já encontraram. Por quê? Porque esse menino com 1 ano e meio chutando bola com essa força, ele tem um dom. Só que esses dons que eu falei aqui com vocês são dons naturais. Você vê, por exemplo, alguém que cozinha muito bem, né? Tem pessoas que nunca fizeram um curso de culinária, nunca sentaram numa sala para aprender, mas elas sabem fazer tudo aquilo muito bem. Pessoas que cantam maravilhosamente como a Cíntia tá cheia do azeite aqui hoje. Pessoas que cantam como Cíntia, que nunca fizeram uma aula de canto, como a Verônica, como a Manu, cantam pra caramba também. Nunca fizeram uma aula de canto talvez, mas tem uma habilidade natural, tem um dom. Mas os dons do Espírito, eles não têm a ver com coisas naturais. Os dons do Espírito são uma manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas para cumprir um propósito. Eu quero te dar 2 exemplos de homens da Bíblia antes da gente entrar na palavra. Moisés, por exemplo. Quando Deus chama ele, falei dele aqui um pouco atrás, quando Deus chama ele para libertar o povo do Egito, Moisés coloca diante de Deus as suas dificuldades. Ele fala, Senhor, sou pesado de língua, talvez gago, talvez uma dificuldade ali de falar. Mas Deus levanta ele como um líder. Deus dá àquele homem simples um dom de liderança, de influência. E Moisés vai falando, Moisés vai se posicionando e o povo vai atrás dele. Esse mesmo homem simples recebe a capacitação de realizar milagres. Ele tem em suas mãos um cajado, ele joga no chão, aquele cajado se torna uma serpente, ele pega aquela serpente do chão, ela volta a ser um cajado. Ele toca com aquele cajado o mar se abre em 2. Ele toca na água, a água se torna em sangue, e tantas outras pragas que foram liberadas sobre o Egito. Moisés, um homem natural, que recebe dons espirituais. A gente vê, por exemplo, Elias,
que foi um homem muito marcado pelas suas profecias, um homem natural, que debaixo de uma palavra de Jezabel, uma mulher também natural, ele tem medo, ele se esconde, ele vai parar dentro de uma caverna. Mas quando ele abre a sua boca para profetizar e para trazer a realidade do céu para a terra, as coisas acontecem. Um homem natural recebendo dons espirituais. Então entenda isso, o Senhor te trouxe aqui essa noite para renovar, para derramar, para manifestar dons sobre a tua vida, porque Deus tem um propósito com você, Deus te chamou para cumprir um propósito aqui na terra, então Ele libera dons sobre a tua vida para que você possa cumprir esse propósito. Deus libera dons sobre a tua vida para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Para a gente entender melhor isso, abra comigo aí a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira Coríntios 12. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. 1 Coríntios 12. A Bíblia, gente, vai trazer para a gente um catálogo de dons espirituais. Nós vamos ler esses textos, e eles estão em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 e em Efésios 4. Esses três textos vão trazer para nós uma lista, pelo menos 20 dons espirituais. Eu vou dar uma passada sobre eles, quero conversar um pouco sobre eles com vocês hoje, mas talvez a lista principal esteja aí em 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, ou seja, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, antes vocês eram conduzidos por uma realidade, por uma estrutura idólatra, e vocês adoravam deuses mudos, ídolos mudos, que não tinham poder, que tinham boca, mas não falavam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham mãos, mas não tocavam. Mas agora vocês são guiados pelo Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que nos traz a revelação de que Jesus é o Senhor. Então Paulo vai falar sobre dons espirituais, mas ele começa dizendo que essa realidade só pode ser acessada por meio do Espírito Santo. No versículo 4 ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Essa é a primeira coisa que eu queria, segunda, que eu quero marcar aqui no seu coração. Deus não vai dar um dom para ninguém que não vai usar o dom que Deus está dando. Deus não vai te dar um dom espiritual para que apenas você seja cheio, para que apenas você diga que tem um dom. Tudo aquilo que Deus nos dá precisa ter um fim proveitoso, precisa cumprir um propósito. Não existe um dom espiritual que seja em vão, que seja só para você se vangloriar, para você dizer, nossa, eu tenho um dom espiritual, igual a gente faz com as coisas aqui da terra, E a gente fala, não, eu tenho um curso de tal coisa, eu tenho uma graduação de tal coisa, um mestrado, tudo isso é bênção, tá, gente? Mas o que eu estou querendo dizer? Que os dons espirituais não são patentes, não são para dizer, o fulano é melhor do que o Beltrano porque ele tem um dom e o outro não tem. Entende isso? O que está dizendo é que toda vez que Deus derrama um dom sobre a vida de alguém, Ele derrama para um fim proveitoso. 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de cura.
a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Essa é outra coisa que nós precisamos entender. Mais à frente a gente vai ler que devemos buscar com zelo, com dedicação, os dons mais excelentes. Mas é virtude de Deus nos dar esses dons. Às vezes a gente fica brigando com Deus e achando que Deus tem que nos dar aquilo que nós queremos. Mas quando vivemos uma vida dependente do Espírito, entendemos que Deus nos dá aquilo que é necessário, aquilo que é proveitoso, aquilo que vai servir para edificar a nossa vida e a vida dos outros ao nosso redor. Amém? Até aqui, gente? Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Pula lá para o versículo 27, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Tem todos o dom da cura? Todos falam em línguas? Todos têm um dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O que Paulo termina dizendo aqui no capítulo 12 é que há uma variedade de dons. E essa variedade tem a ver com a multiforma da graça de Deus. Deus se manifesta de várias formas, a sua graça se manifesta de várias maneiras. E Deus vai usar o corpo de Cristo de maneira a complementar uns aos outros. Nesse texto aqui que eu dei uma pulada para a gente ganhar tempo, ele está falando, podem todos ser no corpo, pensa o corpo humano, podem todos ser ouvido? Já imaginou se teu corpo fosse só ouvido, se não tivesse boca, não tivesse olho, só tivesse ouvido? Pode o corpo todo ser dedo? Já pensou um corpo cheio de dedo? Não. Ainda que tenhamos órgãos dentro de nós e fora de nós, que são pequenos, que são às vezes invisíveis ao olhar humano, todos do corpo são importantes. Quer ver como são importantes? Se você der uma topada com o seu dedo mindinho do pé direito, aquela que a gente dá na quina do sofá, é só o dedo mindinho que sente aquela dor ou é todo o corpo que sente? Todo o corpo. Poxa, Wallace, mas o dedo mindinho é tão pequenininho, tão feinho, a unha dele é até amassada. Mas ele é tão importante como todo o resto do corpo. Assim são os dons que Deus derrama sobre a igreja. Uns ele vai dar dons de cura, outros ele vai dar dons de línguas, outros serão chamados de mestre, outros serão chamados de profeta, mas esses dons são complementares para a edificação de todo o corpo. Antes de eu te explicar esse texto, eu quero te dar mais dois textos. Abre comigo aí, Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Agora abre lá em Efésios 4:11. Efésios 4:11.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Um último texto para a gente guardar, 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Bom, queridos, a gente acabou de ler aqui nesses textos uma lista de dons, uma diversidade de dons. Mas você vai perceber, e esse texto que nós lemos de Efésios, ele nos dá isso bem claro, que esses dons eles têm um fim. A gente leu lá em Efésios 4:12, assim, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que Deus derrama dons sobre a nossa vida? Por que Deus manifesta os seus dons espirituais através do seu poder? A fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Aquilo que fazemos para Deus, não tem como de fazermos de maneira natural. Não tem como fazermos pela força do nosso braço. Não tem como conquistarmos aquilo que Deus tem para nós no mundo espiritual de maneira natural. Deus nos dá dons para nos preparar, para nos capacitar a fazer a sua obra. Pode alguém, Wallace, fazer a obra de Deus só na força do seu braço? Pode, mas sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai se cansar, vai se desanimar e vai se frustrar. Então os dons espirituais, a ação, a capacitação do Espírito Santo nos preparam para fazer a obra de Deus. Elas também edificam o corpo de Cristo, e eu queria aqui agora dedicar um tempo para falar sobre isso. O que Paulo está chamando aqui de edificar. Quando a gente vai construir uma casa, não sei se você já teve essa oportunidade de construir ou de reformar uma casa. Quando você vai construir, você vai fazer uma casa, você precisa cuidar dos alicerces dessa casa. Você precisa cuidar da estrutura dessa casa. Quando Paulo está trazendo essa ideia de edificar uma casa, ele está falando a linguagem que os coríntios iam entender. Aquela igreja plantada na cidade de Corinto era uma igreja que estava plantada à margem do mar. Eles tinham uma influência muito grande do paganismo e de uma diversidade de adoração de deuses diversos. Era muito comum para aquele povo daquele lugar construir altares, construir lugares de adoração para aquilo que eles entendiam que eram os seus deuses. Então, quando Paulo está falando de edificar uma casa, de edificar um corpo, Paulo está trazendo aqui a unção, a direção do Espírito, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas o Espírito habita dentro do homem, através do novo nascimento. Nós lemos aqui, lá quando lemos 1 Coríntios 12, que o batismo vem por meio de um só Espírito. Quando Deus está usando a vida de Paulo para falar sobre edificarmos uma casa espiritual, ele está falando de edificarmos a nossa casa espiritual. Essa casa, esse lugar que Paulo está falando para a gente edificar, não é um lugar de estrutura física. Amém? É uma bênção a gente edificar a casa do Senhor. Colocamos lá letreiro novo, uma estrutura nova, ligamos aqui um ar-condicionado. Isso faz parte de edificarmos o templo físico. Mas esse templo que Paulo está chamando a nossa atenção para ser edificado é o nosso corpo interior, é a nossa casa interior. Então a minha pergunta para você aqui essa noite é: como você tem edificado o seu espírito? Como você tem edificado a casa de Deus dentro de você? Quando Deus libera dons sobre nós, Ele está
apontando para a edificação desse corpo. Tem 3 coisas que é importante a gente recapitular aqui. Eu estou falando muita coisa, deixa eu dar uma recapitulada. A gente está falando de dons de Deus. De onde vêm esses dons? Do Senhor, do Espírito Santo. Ele dá a cada um segundo Ele quer. É possível a gente comprar esse dom? Não. Isso vem de Deus, é presente, é graça. Quando Deus derrama esse dom sobre nós e sobre a igreja, isso tem um propósito. Que propósito, Wallace? Preparar os santos para a boa obra, edificar o corpo de Cristo e a terceira coisa, glorificar a Deus. Quando Deus derrama um dom sobre a vida de alguém, não é para que essa pessoa se glorie, é para que o nome de Deus seja glorificado. É por isso que Paulo vai dedicar o capítulo 14, que nós não vamos ler, porque alguém está acelerando o tempo ali, eu creio que está no 1.5 ou no 2.0. O capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo vai colocar ordem sobre aquela igreja. E ele vai falar, olha, Deus liberou dons sobre a igreja, mas vocês têm que ter ordem e decência na manifestação desses dons. Não dá para no meio do culto, todo mundo começar a profetizar, todo mundo começar a falar em línguas, que ninguém vai se entender. O que Paulo está trazendo, e vai trazer, né, em 1 Coríntios 14, é dizer, olha, os dons são para glorificar a Deus e não ao homem. Haviam pessoas na igreja de Corinto, porque tinham dons que eram considerados mais relevantes, eles se gloriavam, eles diminuíam os outros, e isso quase nem se parece com o tempo atual, né? Onde pessoas falam, não, eu sou profeta, não, eu falo em línguas, se você não fala, você é menor do que eu. Paulo dedica todo o capítulo 14 para dizer que os dons, eles foram liberados por Deus para glorificar a Deus. É por isso que tem que ter ordem e decência. Mas isso é um papo para um outro dia. Agora, o terceiro ponto dessa mensagem, que é o que eu quero que você saia daqui com isso no coração, é o como. Os dons vêm de Deus, eu já entendi. Tem um propósito, preparar os santos, edificar o corpo de Cristo, glorificar a Deus. Mas como eu acesso esses dons? Como eu vivo uma vida fluindo nos dons do Espírito? Nesse texto que nós lemos, ele vai dizer, busquem com dedicação e com zelo. Lá em 1 Coríntios 14, eu quero ler só o versículo 1. Diz assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. A gente precisa buscar, querer, desejar. A palavra de Deus fala, buscai e encontrarás. Bater na porta e ela será aberta. Wallace, como eu acesso os dons espirituais? Pedindo ao Senhor. Lembra que eu contei que se nós somos filhos, nós pedimos coisas aos nossos pais e os nossos pais nos dão? Assim são com os dons espirituais. Devemos pedir a Deus, devemos buscar a Deus por dons espirituais. Ah, Wallace, eu acho que é irrelevante ter dons espirituais. Então eu quero conversar contigo agora e te contar sobre cada um desses dons, e aí depois a gente volta nesse ponto aí. Bom, esses dons que eu fiz uma lista com vocês hoje, talvez não, eu não vou conseguir falar de todos aqui, mas eu quero falar de alguns com vocês. Quando nós lemos Efésios, você vai perceber que ali tinham dons que apontavam para quase que como uma função. Lá em Efésios 4, tem uma lista que são dons ministeriais. Quando a gente lê o Efésios 4, você vai ver que a gente falou de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? Você está comigo até aqui? Estou tentando derramar o máximo aqui sobre a sua vida, gente. Eu sei que talvez está um pouco corrido, mas em nome de Jesus vai dar certo. Em Efésios fala de dons ministeriais. O que é o apóstolo? É aquele que avança, é aquele que rompe, é aquele que abre igrejas, é aquele que vai à frente e leva o evangelho a lugares que nunca a palavra de Deus chegou. Esse cara é o apóstolo. Pastor Eduardo, nosso pastor, tem muito do apóstolo. Ele estava na sede, foi enviado para Vargem Grande, lá ele começa um trabalho com jovens, de lá ele é enviado para Niterói, planta uma igreja lá, e agora ele é enviado aqui para o Meier, está com a gente aqui.
Pastor tem muito disso. Pastor Josué começa com uma igreja pequenininha, né? Numa escola municipal, e Deus tem enviado esse homem às nações. Então o apóstolo é aquele que rompe, que é enviado. O profeta é um dom que Deus dá para que seja trazido a realidade do céu para a terra. O profeta, o dom de profecia, é aquele que é derramado sobre o homem para se tornar boca de Deus. Nem sempre para dar boas notícias, né? A gente vê os profetas da Bíblia, muitas vezes era só cajadada. Mas o profeta é aquele que recebe um dom para ser boca de Deus, para advertir o pecado, para anunciar o julgamento, para trazer restauração futura. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus, edificando, exortando, consolando. O evangelista é aquele que tem um dom natural, um dom sobrenatural, uma capacitação de Deus para anunciar o evangelho. Aonde aquela pessoa está, ela está falando de Jesus. Você conhece alguém assim? A pessoa onde ela está, ela pode estar na fila do médico, ela está falando alguma coisa de Jesus e ela traz as pessoas. Você precisa olhar na tua célula, agora dica de ouro, hein? Você precisa olhar na tua célula, quem tem o dom do evangelismo. Porque esse cara, essa mulher vai ser aquele que vai trazer todo mundo para a célula. Toda célula tem um. Se não tiver, você vai orar por isso agora, amém? Você vai ver que tem alguém que traz as pessoas, que convida. Tem uma irmã aqui da nossa igreja que ela já fez o Casa de Fé 2 vezes na casa dela. E, irmão, aquela irmã, eu já falei com ela, ela tem o dom do evangelismo. Ela abre um Casa de Fé na casa dela, vai 12, 13 pessoas, vai um monte de gente. O que é isso? É um dom de Deus. O dom do pastor é aquele que Deus derrama um dom sobrenatural de cuidado. Você vê o pastor Eduardo aqui, às vezes a gente está lá embaixo e a gente não percebe pessoas que faltaram ao culto. O pastor daqui de cima, olhando para um monte de gente, ele olha e fala assim: Wallace, cadê a fulana de tal, da célula tal, que não tem vindo para a igreja? Ele é assim, ele daqui de cima, ele olha tudo. Isso é um dom. É o pastor, é aquele que cuida, que apacenta, que olha para você e só de olhar já percebe que tem algo que não está certo com a tua vida. E tem o dom do mestre, aquele que é capacitado sobrenaturalmente por Deus para ensinar a palavra de Deus. É aquele cara que é apaixonado pela escola bíblica, né? O prazer dele está em ensinar, em levar outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Existem dons que são operacionais. A gente leu alguns deles quando nós lemos Romanos. Lemos lá o dom de profecia, dom de exortação, dom de liderança, dom de serviço, dom de misericórdia, dom de ajuda, dom de generosidade. Você sabia que a generosidade é um dom? É um dom dado por Deus. A pessoa tem um dom de contribuir, de semear. Ela semeia na igreja, ela semeia na vida da família, ela semeia na vida dos filhos. Ela tem um dom. Existem também dons de revelação. Nós vimos ele quando lemos a lista de Coríntios. Palavra de sabedoria. Isso aqui é bênção de Deus. Peça a Deus isso: Senhor, me dá o dom de sabedoria. O que é isso? É ter uma sabedoria, uma direção de Deus para encontrar soluções para as coisas naturais. Você aplica a palavra de Deus, recebe uma direção, uma palavra de Deus para romper com uma situação ou um problema específico da tua vida. Palavras de conhecimento são palavras que você recebe de revelação do Senhor para trazer luz a coisas na sua vida e a coisas na vida das pessoas. Percebe que nada disso aqui é dom de revelar CPF, gente? Você percebe isso? Se o cara vem com esse negócio de revelar CPF, irmão, não é dom, isso é Receita Federal, amém? Palavra de conhecimento, não é para revelar o teu CPF, não é para revelar a cor da roupa íntima que você está usando por baixo, é para revelar coisas específicas da tua vida, que vão trazer conhecimento, luz, verdades da palavra de Deus. Dom de discernimento do Espírito, irmão, esse é um dom que a igreja do Senhor tem que buscar na terra, assim no top 5. A gente precisa buscar a Deus: Senhor, me dá discernimento do Espírito. Sabe por quê? Como dentro da igreja tem gente falando de Jesus, falando de profecia, falando de coisas que parecem espirituais, parecem que são de Deus, mas não são. Tem gente que tem falado em nome de Jesus, mas os frutos e os dons que ele manifesta são bijuteria.
Você sabe o que é bijuteria? Parece que é de ouro, mas não é. Tem cara de ouro, mas na essência não é. Então como é que a gente vai saber se aquilo que a pessoa está falando, fazendo, orando, pregando, se aquilo é de Deus ou se aquilo é obra humana ou muitas vezes obras de Satanás? Você sabia que tem pessoas direcionadas por Satanás, que às vezes se colocam dentro da igreja para confundir os santos? Então como é que a gente vai ter isso? Saber que aquilo é verdade ou não? Discernimento espiritual. Dom de fé é aquela pessoa que recebe um dom de Deus para crer, para viver coisas sobrenaturais. Dom de cura, como a gente, algum tempo atrás, fizemos aqui uma campanha de curas e milagres, né? Um cara que eu tenho certeza que tem dom de cura é o pastor Tiago Santiago. Veio aqui orar, gente. Quantas pessoas foram tocadas, curadas? A mãe da Alê estava lá no telefone, a Alê ligou por ela, fez uma chamada e lá na casa dela ela foi curada. É um dom de cura. Dom de operação de milagres, como eu falei com vocês lá no início, de Moisés. E existem dons também, para a gente fechar, conseguir falar de todos rapidinho. Dons de comunicação, que são dom de línguas e de interpretação de línguas. E isso aqui geralmente causa uma confusão nas pessoas, porque existem pessoas que creem que o dom de línguas é falar a variedade de línguas humanas, português, inglês, francês, alemão, japonês, e tem pessoas que creem que o dom de línguas é falar uma linguagem espiritual. Eu creio, irmão, que se Paulo estivesse falando de idiomas, quando ele vai falar em 1 Coríntios, ele fala assim: se alguém tivesse que se vangloriar, teria que ser eu, que falo mais em línguas do que todos os outros. Eu não creio que é porque Paulo falava inglês, francês, grego, alemão. Ele até falava muitas línguas, mas na continuação ele fala: porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quando há interpretação, a igreja é edificada. Percebe que se fosse português, inglês, grego, alemão, não tinha por que Paulo se edificar? Quando Paulo está falando de um dom de línguas, eu creio que Paulo está falando de uma capacitação sobrenatural para falar uma língua do céu, para edificar o nosso corpo espiritual com uma linguagem de oração que é pertinente ao Espírito. E é por isso que tem também o dom de interpretação. O que é o dom de interpretação? É aquele que ouve, mas recebe uma capacitação do Espírito para interpretar e então trazer luz à igreja. É mais ou menos isso que Paulo explica em 1 Coríntios 14. Ele fala: se vocês estiverem reunidos como igreja, não dá para todo mundo sair falando em línguas. O ideal é para que vocês que vão falar em línguas de maneira presente, de maneira alta, tenha alguém junto com vocês para interpretar. Alguém que tenha o dom da interpretação de línguas. Por quê? Porque é aquele que fala para edificação própria, mas aquele que interpreta e edifica toda a igreja. Bom, fiz aqui um apanhado geral. Wallace, foi muita coisa na minha cabeça. Te convido a depois ler 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Eu tentei derramar o máximo sobre a tua vida, mas eu creio que nesses poucos minutos que eu tive não foi suficiente. Mas eu creio que o Senhor marcou algo no teu coração. E eu queria deixar um último versículo com você, que é 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31 vai falar assim: entretanto, no finalzinho, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele traz uma nota quase aqui para a gente. Ele fala: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Bom, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, ele fala que muita gente acha que só porque fala em línguas é melhor do que os outros. Mas Paulo vai dizer que melhor do que falar em línguas é profetizar, porque aquele que profetiza edifica todo o corpo de Cristo. Só que em 1 Coríntios 13, Paulo vai nos dar a chave, a motivação correta para termos qualquer dom no Senhor. Eu falei aqui essa lista de dons para você, e eu queria que isso gerasse desejo no teu coração, mas eu, Wallace, não tenho capacidade para fazer isso acontecer. Nós vamos orar para que o Senhor gere esse desejo, essa vontade no teu coração de fluir em dons. Mas 1 Coríntios 13
vai nos revelar a motivação pelo qual devemos querer ter dons no Senhor. 1 Coríntios 13, e não a canção daquele cantor lá que ficou famoso, ele ficou famoso porque ele leu 1 Coríntios 13. Porque 1 Coríntios 13 vai falar, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu realizasse milagres, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse todas essas listas de dons aqui que nós falamos, se eu não tiver amor, de nada valeria. O segredo, irmãos, de fluirmos em dons no Espírito, o segredo, a chave disso, é fazermos isso por amor. Wallace, por que eu devo desejar ter o dom de profecia, ter o dom de cura, ter o dom de línguas, ter o dom de interpretação? Por amor a Deus e amor à sua igreja, por um desejo no teu íntimo de edificar o corpo de Cristo, de servir melhor ao Senhor. Eu quero orar com vocês essa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque eu creio que existem pessoas aqui que Deus já liberou dons, mas talvez esse dom ficou esquecido, ficou apagado no teu coração. Eu creio que tem pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje, e Deus vai liberar variedade de dons sobre a tua vida. Porque nesse texto que nós lemos, não fala que nós devemos buscar apenas um dom, mas que nós devemos buscar com zelo, com dedicação, os dons mais excelentes. Esse texto que nós lemos aponta que aquilo que Deus derrama sobre nós é para um propósito. Por isso eu queria que você agora começasse a clamar ao Senhor por isso, e você apresentasse para Deus o propósito do teu coração. Você começasse a declarar aí no teu íntimo: Deus, eu quero isso, eu quero viver isso. Eu não quero viver uma vida somente de teoria, eu não quero viver uma vida na tua palavra, de somente ver os outros tendo experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu quero viver isso. Se há alguém aqui essa noite, assim como eu um dia, já teve um trauma, uma barreira com o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus eu quero declarar liberdade sobre a tua vida. Quero declarar sobre a tua vida essa noite que aquilo que te feriu, aquilo que fechou o teu coração, aquilo que foi obra dos homens e te gerou um trauma, que hoje você seja liberado desse trauma em nome de Jesus. Eu quero declarar também sobre as mentiras que o diabo contou para você, dizendo que os dons eram mentira, dizendo que a manifestação do poder de Deus era invenção. Eu quero declarar essas mentiras quebradas, aniquiladas no nome de Jesus, porque você consegue crer no supernatural, você consegue crer em filmes de ficção, e isso é obra do diabo, para dizer que só a bruxaria, que só lá o Harry Potter, que só as coisas da ficção que tem poder. Não! Há poder do Espírito Santo a ser derramado sobre nós, e eu creio que o Espírito já está derramando. Eu creio que o Senhor está sobre esse lugar, e Ele já está tocando em pessoas. Apresenta o teu propósito para o Senhor. Senhor, eu quero os teus dons, porque eu quero te servir melhor, porque eu quero ser equipado, capacitado a fazer a tua obra. Senhor, eu quero os teus dons, porque eu quero edificar a igreja, eu quero edificar a célula que o Senhor colocou nas minhas mãos. Comece a clamar. A palavra de Deus fala: pedi, pedi, dá-vos-se-á. Clamar e o Senhor te responderá. Eu creio que Deus é um Pai amoroso, e que se nós que somos carnais, naturais, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará presente aos seus filhos, se clamarmos, se buscarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, Senhor. Nós queremos nos mover, Pai, debaixo do fluir do Teu Espírito. Senhor, nós declaramos nesse lugar que na força do nosso braço, que na força da nossa carne, que na força do nosso conhecimento, nós não vamos conseguir. Nós declaramos nesse lugar a nossa total dependência do Senhor, e te damos liberdade, Senhor. Vem sobre nós essa noite.
Vem sobre nós, Pai, e manifesta a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Nós declaramos nesse lugar que desejamos o Teu Espírito, que não queremos que o Teu Espírito seja apenas um visitante na nossa vida, mas nós entregamos em Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida. Nós declaramos, Senhor, que queremos que o Senhor seja residente, presidente das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas escolhas, do nosso caráter. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e o Senhor é o mesmo para todos sempre. Faz mais uma vez no meio do Teu povo dons que o Senhor derramou sobre aquele povo em Atos 2, dons que o Senhor derramou sobre os Teus profetas, sobre os Teus pastores, sobre homens e mulheres de Deus. Derrama sobre a Tua igreja essa noite. Pai, leva o Teu povo a profetizar essa noite. Traz a realidade do céu sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão clamando pelo dom de profecia. Enche os lábios dele agora, Senhor. Enche os lábios dela agora, Senhor. Põe palavras nesses lábios,